Vamos agora, ao vivo, conversar com a nossa querida fisioterapeuta pélvica, Carol Carvalho. Vai explicar pra gente a relação entre fisioterapia pélvica e tratamento de constipação. Minha querida Carol! Hoje ela tá longe, porém perto. Não está tão pertinho aqui da gente, mas tá aí no consultório, né? Muito bom dia, minha linda. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar falando com perto. você. É muito bom estar falando com você. Já quero te desejar um feliz ano novo, né? Antecipado. Sim, feliz ano novo para todos. Que 2023 venha com tudo, né? Muito bom. A gente fez aqui, primeiro, um chama aqui de opiniões, perguntando para as pessoas o que seria a constipação, né? E aí a gente vem para falar sobre esse assunto, principalmente porque chega final do ano, todo mundo come um monte de coisa, né? As pessoas verdadeiramente exageram nos alimentos. E aí a nossa fisioterapeuta maravilhosa vem aí falando com a gente sobre os benefícios da fisioterapia e no tratamento de constipação. A gente já começa logo explicando para quem está em casa, na verdade, um pouco mais sobre a constipação e vamos falar um pouquinho também sobre esse tratamento pélvico. Certo. Então, Vanusa, a constipação está bem relacionada à dificuldade de evacuar, né? Então, as pessoas, às vezes, elas confundem muito a constipação só com aquela demora, 2, 3 dias sem conseguir ir ao banheiro. Isso as pessoas entendem como constipação. Mas constipação também está relacionado com a dificuldade de evacuar, ou seja, aquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias, por exemplo, mas ela sempre vai ao banheiro todos os dias com dificuldade, coloca força, sente dor, tem aquela sensação de esvaziamento incompleto, que fez, evacuou, mas tem aquela sensação que ficou um pouquinho. Essa pessoa também é constipada. Entendeu? Então, constipação não é só aquela pessoa que fica 2, 3, 4, 10 dias, né? Que é muito surreal isso, né? A pessoa ficar 10 dias, 15 dias sem evacuar, mas isso é muito comum a gente ouvir isso no consultório, né? Pessoas que passam uma semana sem conseguir ir ao banheiro. Então, essas pessoas são constipadas, elas têm uma dificuldade de evacuar. Carol, nós ficamos sabendo que 50% da população é constipada. É uma porcentagem gigantesca, né? Isso, até mais, eu acredito. E nesse percentual, a grande maioria são mulheres, né? Então, os homens, eles têm uma tendência a não ser tão constipados quanto as mulheres. Né? Agora eu fiquei curiosa. As mulheres, elas são mais constipadas por inúmeros fatores, né? Fatores hormonais, elas são mais agoniadas, digamos assim, né? O ato de evacuar, ela necessita de tempo, né? De você ir ao banheiro, você ter tempo para aquele ato. E muitas pessoas vivem no automático, né? Então, isso também contribui muito para muitas pessoas se tornarem constipadas a longo prazo. Eu queria que você falasse sobre a questão da mastigação. Isso também influencia, por exemplo, eu sei que você é uma fisioterapeuta, mas como a gente está falando sobre o assunto, isso também influencia, né? Nós comemos também, as mulheres acabam comendo mais rápido, sem tempo também, sem tempo de tanto ir para o banheiro, como também na hora de se alimentar. Tudo isso dá uma certa maltratada, né? Isso. Na verdade, tudo começa com a boca, né? Sim. Se você já come mal, tem um consumo muito restrito de fibras, principalmente de água, né? Tudo isso vai contribuir para que você tenha um trânsito intestinal mais lento também e, consequentemente, que você tenha uma dificuldade maior de eliminar essas fezes, né? Então, se você mastiga, se você não mastiga, na verdade, né? Você pode atrapalhar toda essa dinâmica, né, intestinal, toda essa liberação hormonal e de substâncias que são necessárias para esse processo digestório, né? Então, tudo começa na boca, né? Então, o tipo de alimento, o tipo de como você mastiga, tudo isso vai influenciar, né? Em você ser ou não constipado.
E o tipo de alimento também, né? Se é rico ou não em fibras. Tudo isso vai influenciar. Agora vamos falar do que você entende tão bem nesse mundo da fisioterapia. Vamos alertar principalmente as mulheres que estejam assistindo o nosso programa agora, já que a gente sabe que mais mulheres sofrem com este problema. Como a gente pode ajudar as mulheres, como a gente pode ajudar as pessoas que estão sofrendo com este problema? Então, na fisioterapia, a gente trata especificamente a musculatura de assoalho pélvico. Sim. Então, para que vocês em casa consigam entender como é que é essa dinâmica, muita gente pergunta, Carol, mas como que é um tratamento da fisioterapia para quem tem constipação? Porque as pessoas que têm constipação imaginam que o problema de constipação está muito associado somente à questão alimentar. E não é somente uma questão alimentar. Muitas vezes a pessoa ela tem aquela alimentação super balanceada, toma aqueles 3 litros de água recomendado diariamente, faz atividade física, dorme bem, mas parece que essas fezes elas empancam lá no fundo e não saem, né? Então, nesse perfil de paciente que geralmente a fisioterapia ela tem um bom resultado, né? Então, são esses pacientes que têm aquela sensação de as fezes estão lá, elas não saem. Eu coloco muita força, fico lá me espremendo para sair, que isso também é muito comum em crianças, né, que ficam lá se espremendo, não sai. Às vezes vem um volume fecal muito grande também, né? Então, nesse perfil de paciente, a fisioterapia ela tem um resultado muito bom. Por quê? Está muito associada a uma alteração funcional dessa musculatura. Então, essa musculatura de assoalho pélvico, ela somente relaxa no momento da evacuação. Quando aquele paciente, aquela pessoa, ela fica na posição de cócoras, por exemplo. Né? Quando você fica na posição de cócoras, a gente tem um relaxamento maior dessas estruturas. Né? Então, quando você fica nessa posição, há todo um processo que é realizado, né? A evacuação, eu sempre falo que ela é reflexa, né? Então, há todo um processo que ocorre fisiológico no nosso corpo para que essas fezes elas sejam eliminadas. Só que por várias situações, isso começa a ser modificado em nosso corpo. Por exemplo, uma situação que altera todo esse processo, dor, né? Então, pessoas que já tiveram evacuações dolorosas, dor pélvica, principalmente crianças ou mulheres ali no pós-parto, por exemplo, ou quem já teve hemorroida, ou que já teve fissura, que já teve alguma evacuação dolorosa, acaba criando aquele trauma, né? Então, o corpo ele acaba criando um mecanismo de defesa, né? Aí o que sai está doendo, então eu vou travar aqui. Então, essa musculatura é normal ela entrar no estado de tensão, né? Então, aquela pessoa ela tenta fazer o esforço evacuatório, aquela musculatura não relaxa, consequentemente, aquela pessoa ela começa a colocar um esforço excessivo para evacuar, muitas vezes sai só um pouquinho, não consegue evacuar tudo e fica colocando aquele esforço, e isso vai gerando outras alterações a longo prazo. Né? Então, na fisioterapia, a gente tenta o quê? Normalizar essa musculatura, reabilitar essa musculatura. É tipo ensinar a evacuar novamente, entendeu? É mais ou menos isso. Isso é o que a gente escuta muitos pacientes. Eu vim para cá para aprender a evacuar novamente, mas é bem isso mesmo. E então a gente vai melhorar essa dinâmica muscular, para que aquela pessoa ela consiga evacuar de uma forma fisiológica normal, né? Isso é um dos primeiros focos da fisioterapia. Um outro ponto é pessoas que têm o trânsito intestinal lento. Não sei se você já ouviu falar. Tem gente que fala, meu intestino é lento, né? Não funciona. Então, tem pessoas que têm o trânsito intestinal mais lento, né, mais demorado, por várias situações. Né, o uso de medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos, a própria constipação a longo prazo, ela vai alterando essa dinâmica intestinal também, vai deixando esse intestino mais lento. Né, então, quando o intestino ele vai ficar mais lento, gente, o que acontece? A gente tem o intestino ali grosso, que ele é responsável pela absorção de água, né? Então, se ele está mais lento, o que é que vai acontecer? Essa água, ela vai ser absorvida mais rapidamente, ela vai estar constantemente sendo absorvida.
Então, o que é que vai acontecer com as fezes? Elas vão ficar mais secas, né? Mais secas, mais endurecidas. Então, essas fezes, elas vão demorar mais para ser eliminadas, né? Então, a gente também, dentro da fisioterapia, nós temos estratégias terapêuticas para melhorar esse tempo de trânsito, né? Então, existem várias manipulações viscerais que a gente consegue melhorar esse tempo de trânsito intestinal para dar uma acelerada e melhorando essa dinâmica também, essa mobilidade, né, intestinal. Então, assim, é um mundo dentro da fisioterapia pélvica, né? A gente tenta melhorar essa dinâmica muscular, essa questão visceral, né, para melhorar essa mobilidade, né, intestinal, tratamento de dor pélvica, né? Muitas pessoas sentem muita dor, você não tem noção, assim. O que a gente recebe com quadros de dor para evacuar, principalmente em crianças, em idosos. Então, isso dificulta muito e vai gerando um caso de constipação crônica a longo prazo, a questão da dor pélvica. Tratamento de fissuras, né? Constipação gera muitas fissuras. O que é uma fissura? É aquele sangramento, né? Tipo uma feridinha que cria devido às fezes muito duras, ressecadas, vão sair e acaba gerando ali uma feridinha, né? E essa feridinha pode sangrar, gerando uma fissura, né? Então, a gente tenta tratar toda essa dinâmica aí relacionada à constipação. Eu não sei se a Carol está me ouvindo, mas, Carol, por exemplo, a gente estava falando, você deu todas essas dicas maravilhosas aí para quem está em casa. Quais são as mulheres que mais te procuram para esse problema? São mulheres já com mais idade ou não? Não. Eu atendo de todas as faixas de idade. Eu tenho atendido muito crianças, né, com constipação, que é muito comum. Crianças, adolescentes. Um público que apresenta muito problema para evacuação, mulheres no pós-parto, no pós-parto ali imediato, ali uma semana de pós-parto, 15 dias, que começa a apresentar muito problema para evacuar, mas de um modo geral, assim, mulheres de 20, 30, 40 anos. Pois eu estou falando porque a constipação, quando ela não é tratada, ela tem uma grande probabilidade de se tornar uma incontinência, sabia? Então, às vezes, a gente atende mulheres mais de 40, 50, 60 anos, já com incontinência fecal, né? E, geralmente, essa incontinência fecal, ela está muito associada a uma constipação prévia. É aquela pessoa que ela foi constipada a vida toda, sempre colocou muita força para fazer cocô, sempre teve muita dificuldade para evacuar, passava 10, 15 dias sem evacuar. Então, isso a longo prazo foi gerando uma lesão, né? Então, se você pensar aí, uma pessoa que sempre vai ao banheiro de forma traumática, né? Colocando força, sem aquela sensação que colocou tudo para fora. Então, isso a longo prazo pode gerar uma lesão nessa musculatura e, consequentemente, gerar quadros de incontinência fecal a longo prazo. Então, geralmente as mulheres mais idosas, quando chegam no consultório, geralmente elas têm um associado, né, de dificuldades fecais ou incontinência fecal. Tá certo. E, Carol, queria que você passasse alguma dica, e se é mito ou se é verdade, as pessoas que costumam usar panos mornos, água morna, é interessante? Pessoa que está em casa, que está assistindo o programa da gente? Sim, é interessante. Inclusive, eu até recomendo para as pessoas que têm uma dificuldade. Essa pessoa que tem, eu vou fazer cocô, eu coloco muita força, sinto dor. Então, se é um problema muscular, e a gente sabe que o calor, ele tem essa propriedade relaxante, então a gente pode sim tentar usar uma compressa ali morna, para tentar dar uma relaxada nessa musculatura, né? Então, você pode utilizar uma compressa morna bem nessa região do períneo mesmo, do assoalho pélvico, com esse objetivo, ou até um banho de assento, né? Uma aguinha morna, ali por 15 minutos, com esse objetivo de tentar dar uma melhorada. E funciona bem, principalmente o banho de assento. Muito bom. Você, como fisioterapeuta, é a favor das batidinhas ou não?
Porque muitas pessoas dizem ao contrário. Não faz bem, não faz bem, não dê aquelas batidinhas, não vai fazer bem, ou faz. Eu não entendi. As batidinhas de dedinhos, de mãozinhas, na parte da barriga, faz bem ou não? Batidinhas? Batidinhas com as mãos. Na parte pélvica. Não vejo problema. A questão, na verdade, existe até a massagem abdominal, que eu também gosto muito de passar para os pacientes realizarem em casa, quando você sentir que está com muita dificuldade. A massagem, ela super ajuda, que a pessoa ela pode fazer no sentido horário, né? Então, lembrando que o intestino grosso, ele tem esse movimento, né? Você pensar que ele contorna o umbigo, né? Então, ele tem um sentido horário. Então, você pode fazer massagem nesse sentido, né? Então, como fosse empurrando essas fezes para sair. Então, você pode tentar fazer massagens nesse sentido. Então, é melhor do que a batidinha da mão. Você pode até dar uns estímulos para o intestino, mas assim, a massagem mesmo, ela talvez fosse mais interessante para estar sendo realizada em casa. Carol, quero agradecer pela sua presença. De novo, feliz ano novo para você. Até o próximo ano de 2023. Tudo de bom para você e para sua família, tá bom? Vamos falar do teu Instagram para quem está em casa. Obrigada. Para vocês também, eu desejo um feliz ano novo, muita saúde pra gente, muita paz, e no próximo ano estamos aqui firmes e fortes. Muito Beijão. Bom. Olha o Instagram da Carolzinha. Beijo, Carol! É porque como a gente fica aqui no estúdio e ela fica lá, às vezes não ouve direito quando a gente está falando com ela. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu, que está assistindo ao nosso programa. Se cuide. Eu estava falando pela questão de mulheres que procuram mais, porque mulheres na menopausa, elas reclamam muito de constipação.